Ora bem, muito boa tarde a todos. Ora bem, eu agora vou-vos falar aqui mais, enquanto que o meu colega falou mais na questão sanitária, eu vou falar na parte nutricional, que acaba por ser meio caminho para a parte sanitária. Há uma coisa que nós nos temos que convencer. Se nós não tivermos os solos sãos, também não podemos ter plantas sãs. Isto, tenham esta noção. Se não tivermos os solos sãos, não temos plantas sãs. Portanto, a primeira coisa que nós temos que olhar, em termos sanitários de uma cultura, é olhar para o chão. Eu costumo dizer aos meus colegas, antes de olharem para as árvores, olhem para o chão. E depois olhem para a árvore. Depois olhem para o chão. E depois olhem para a árvore. Se nós não tivermos solos sãos, não temos frutos sãos. Ou castanheiros sãos. E, portanto, tudo aquilo que fizermos de bem ao solo, fazemos bem ao castanheiro. Tudo o que fazemos mal ao solo, fazemos mal ao castanheiro. Tenhamos esta noção presente. Porque daqui não saímos. Por melhor produto que essa APEC tem, que os tem, bons, não resolvemos o problema se não olharmos bem para o nosso solo. Se não o tratarmos bem. Certo? Por isso eu agora vou falar do solo. E as implicações que tem na saúde do castanheiro. Certo? Ora, vamos ver. Porque as coisas têm que ser muito claras e muito diretas. Portanto, quando falamos em nutrição, em fertilização, falamos sempre nestas três coisas. Solo, reparem que eu dei esta ordem. Solo, nutrientes, que é o alimento para a planta, que também tem a ver com a sanidade, tem a ver com a sanidade das plantas, e, finalmente, a planta. Portanto, temos que ter sempre presentes estes três elementos. Solo, nutrientes, planta. Ora bem. O solo. No solo há duas coisas muito importantes. Eu não vou perder muito tempo. Vou parar naquilo que realmente me parece mais importante. Temos duas coisas importantes. É a matéria orgânica, que no fundo como eu ia dizer, é o suporte de tudo, não é? É lá que o solo mantém a sua vida, porque o solo não é um meio morto. É um meio vivo. Porque se ele fosse um meio morto, aquelas folhinhas que caíam do castanheiro, aqueles ouriços que nós deixávamos no terreno, ficava lá tudo intacto. Já pensaram nisso? Se aquele solo não tivesse vida, aquilo não se decompunha. Aquele estrume que vocês deitam aos soltos, se o solo não tivesse vida, ele não se transformava. E uma coisa lhes garanto. Os castanheiros não conseguem comer diretamente do estrume. O estrume tem que ser primeiro decomposto e depois é que passa o alimento para o solo e do solo passa para a planta. Já tinham pensado disto? Já, claro que já. Evidentemente que sim. Outra coisa que é importante é isto, que é o pH do solo. O que é o pH do solo? É aquilo que diz se o solo está ácido ou não. Alguém sofre aqui de azia? Da azia. Alguém sofre? Olha, eu às vezes sofro, quando temos aqueles vinhos verdes, ácidos, ando com uma azia durante toda a tarde. Alguém anda bem com azia? Alguém? Não. Nem as plantas gostam de solos ácidos, também não gostam de azia. Se as plantas estiverem num solo ácido, não se desenvolvem bem. Porque o próprio alimento que está no solo não está em condições da planta o receber, o assimilar. Certo? Pronto. Por isso é que é importante estes dois elementos. Ora bem, uma coisa que eu queria dizer e responder àquele senhor, as mobilizações têm que ser feitas. Em algumas situações têm. Agora que elas sejam muito benéficas para o solto, não são. E o senhor dizia há um bocado que a doença não se espalhava nas alfeias. Espalha-se. Isso lhe garanto eu. O maior meio do espalhamento da tinta nos solos são as grades e os escarificadores. Sabe porquê? Porque o fungo aloja-se nos dentes, aloja-se nos discos.
E quando os discos vão passando, e quando os dentes vão passando, o fungo vai se espalhando. Portanto, tem esta noção. Mas a água também ajuda. Ora bem, a água também ajuda, tudo ajuda. Como os invernos vêm muito molhados, é quando Claro. mais... Pronto. Mas não se esqueçam deste pormenor. É que as mobilizações frequentes, eu também digo ali, mobilizações frequentes, quer dizer que são muitas vezes, não é uma vez ou outra. Não é? Essas podem conduzir, além do espalhamento da doença, podem conduzir também a isto, à destruição das raízes mais jovens e superficiais, que muitas vezes são aquelas que se alimentam do cálcio, que é um elemento importante na prevenção dos cancros. Os castanhos têm que ter sempre cancros. É como nós às vezes. Tem que ter. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Não, antigamente não tinham. Eu só me lembro agora como que andamos para cá. Quando era garoto, Ele se calhar passava despercebido. Como antigamente muita coisa passava despercebida. Estas doenças novas agora nos seres humanos já havia há 200 anos. Só que eles nunca as identificaram. Agora é que as identificam. Elas já havia o que passava nos despercebidos. Outra coisa importante nas mobilizações, e falando um bocado das mobilizações, é isto. Reparem neste solto. Vejam os rasgos que aquele solo tem. Isto é o efeito, aquilo que nós chamamos de erosão. O que é a erosão? É o arrastamento das partículas. As partículas vão em todas, as partículas minerais, as partículas orgânicas, vão sendo todas arrastadas. Reparem, olhem para isto. Olhem para este solo. Porquê? Exatamente porque andam lá com mobilizações constantes. Se aquilo tivesse revestido com erva, se calhar já não acontecia isto. Não era que apanhar as castanhas. Como? Não era que apanhar muitas castanhas. Não. Ora bem, outra coisa que é importante, e olhem para aquilo, mas não deiam muita importância. O que eu lhes quero chamar a atenção é que a matéria orgânica, uma das coisas que é importante, é aquilo que eu normalmente chamo a dispensa para as plantas. Ou seja, onde as plantas ou os solos guardam o alimento para depois passar à planta. É aqui na matéria orgânica, não é? Que é isto aqui, uma coisa muito complicada, que não vale a pena falar nela, mas é só para lhes dizer que é aqui que os alimentos, aqueles nutrientes que a planta não aproveita, vocês quando fazem uma adubação, que adubos é que costumam utilizar no castanheiro? O 7-14-14, do 10-10-10, do 15-15-15? Não? Será que não? Eu sou convicto. Não, utilizou-se muitas atividades. Pronto, é um adubo. É um adubo para todos os efeitos. Ora bem, quando vocês deitam esse adubo, a planta não tem capacidade de aproveitar tudo o que está no adubo. Portanto, a planta só tem capacidade de aproveitar entre 25% a 50% daquilo que o adubo deita à terra. E agora pergunta-se, e o resto? Para onde vai? Onde é que vai o resto, se a planta não o absorve? Hã? Certo. Fica na terra, exatamente, fica aqui. Fica na matéria orgânica, fica agarrada à matéria orgânica. Por isso é que é importante a matéria orgânica. A matéria orgânica retém os nutrientes que a planta não consegue absorver. Não tenhamos dúvida que quanto mais mexemos, pior. Quanto mais mexemos, pior. Isto não é um jardim. O solto não é um jardim. É um solto. Mas não, este ano no mundo lá da Brava tem pior castanho do que eu. Tem pior castanho? Se calhar não era por causa disso. Se calhar era por outro motivo qualquer. É preciso saber disso. Mas isso é preciso saber O isso. engenheiro é ecologista, não é verdade? Eu sou apologista do mínimo de se poder mobilizar. Eu sei que há situações em que nós temos necessidade de mobilizar. O problema é a rentabilidade. É quê? Sendo mobilizado, Sim. não vou com castanho. Pois é isso. Isso não é assim tão linear. Não é tão linear. Não Não é tão linear. E depois se adaptamos, se calhar até produzir igual. Claro. Não é tão linear, sabe? Isso não é assim tanto assim. Isso às vezes pode ser... podemos pensar nisso, mas não é.
Depende de muitos Menos fatores. produção dá. Dá menos produção, mas não também dá menos produção. Dá. Mas às vezes falar uma vez... Mas pode ser um amador enquanto eu estava a ter. Exatamente. Quer dizer, não é tanto assim. Pode dizer, Não é tanto ela assim. tem o seu... Mas já para 10 anos que não lado. Mas na França ainda isso também não jogam com Exatamente, Na França põem com ramo. exatamente. Agora, nós não podemos esquecer uma coisa. É isso. Repare, nós não podemos esquecer uma coisa que é verdade. É que quando temos um revestimento aqui, seja ele natural, seja ele semeado, nós temos que pensar numa coisa. E se calhar o problema também passa por aí. É que nós quando temos aqui um revestimento, acabamos por ter aqui duas culturas. E uma que é concorrente da outra. Porque se nós tivermos aqui um revestimento, não podemos esquecer que este revestimento é um concorrente do castanheiro. Ora, se nós não lhe dermos mais atenção, especialmente em termos alimentares, evidentemente que aí há um desequilíbrio. Portanto, eu penso que as coisas não são tão lineares como isso. Há razões várias para nós percebermos essa diferença. E não está, provavelmente, no ser mobilizado ou não ser mobilizado. Estará sim nas técnicas culturais que nós utilizamos no mobilizado e não no não mobilizado. Penso eu. Penso eu. As pessoas julgam que o solo que está mobilizado, que a água entra melhor. Não entra. A água não entra melhor. A água entra melhor é quando o solo está revestido. Isso é outra ideia que nós temos, que a água conduz-se mais facilmente com ele Depois eu ter revestido. aqui à frente, depois eu ter aqui à frente. Vamos fazer. Há uma redução da compactação do solo, passagem das margens, porque a gente não pode esquecer uma coisa, que o andar sempre a mobilizar implica andar sempre com uma máquina pesada lá, nem que seja um trator. Isto parece que não, mas senhor, mas isto é uma compactação. Se estivermos em presença de um solo de textura ligeira, que tenha areia, não há grande problema. Mas se for um solo com uma porcentagem grande de argila ou de limo, vocês imaginem o que é aquela compactação constante. É pisar, 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 chega a um ponto. E as doenças muitas vezes vêm daí. Porquê? Porque nós vamos pisando tanto, que a água chega a um ponto e não desce. Fica, não é? Fica. Há ali uma parede, cria-se ali o que nós chamamos o calo da lavoura, o que nós chamamos o calo ou sola da lavoura, falando português claro e ligeiro, o solo ou o calo da lavoura, em que a água chega ali e não penetra. Se a água não penetrar, se houver excesso de água junto às raízes do castanheiro, há falta de oxigênio. Se houver falta de oxigênio, há o desenvolvimento das doenças. Portanto, isto é outra questão que nós... Faz favor. Mas nós quando usamos mais vezes a terra tem mais pressão. Enquanto fica aqui a terra mais fofinha, a água infiltra-se melhor, não é? Mas é que está a dizer aqui o colega, o engenheiro António Guerra. Chega a esse ponto, ela infiltra-se, mas depois tem aquele impacto. Não é por aí. Eu penso que não é erro. Quanto à medida em que se vai mobilizando a terra, a chamada sessão, não é? A umidade sobe acima. E ela vem acima. É isso que se fazia antigamente quando se semeavam os navais nas terras altas, não é? Preparava-se o terreno durante a primavera e depois no fim do verão, quando era para semear, dava-se sempre uma lavoura, que essa lavoura... Para trazer a umidade. A umidade acima. Agora, o que a mim falta saber é se ela está em cima e se não falta em baixo. Exatamente. Porque se ela veio cá em cima, saiu de algum lado. Ela veio de baixo, Tem que faltar em baixo. Mas o castanheiro tem a cima à flor. Tem algumas, mas são Agora, não se esqueçam de uma coisa, a infiltração da água não se faz nos solos, melhor nos solos lavrados do que nos solos não lavrados. Isso tirem essa ideia. Porque há estudos feitos nesse sentido. E o que nos faz levar a nós, normalmente a todos nós, a começar por mim, é a ideia contrária. Não, um solo lavrado, trabalhado, a água entra melhor. Não entra. A água entra melhor. Porquê? Porque a água entra por poros. Há os chamados poros. O solo está cheio de poros, cheio de canais. E nós, quando andamos com as lavouras ou com as mobilizações de solo, andamos a romper esses canais.
andamos a destruir esses canais. Entre E a ao melhor destruir- até 20 centímetros. Exatamente, andamos a destruir os canais e esses canais desaparecendo, a água não é canalizada.